Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai, O Davinu Chai. Do semeador, ele falou que aquele que está na beira do caminho é aquele que recebe com muita alegria, não é? Fica feliz de ouvir, mas não há entendendo, o diabo vem e rouba. Então, às vezes, você está pensando que o diabo quer roubar teu carro, quer roubar... Não, o diabo quer roubar a palavra, a semente no seu coração e sua fé. É isso que ele quer. Amém? Glória a Deus. Nós estamos em 2 paraxás esse final de semana, que é a Pekudei, numeração, e a Vayakhei, né, que é e ajuntou. Faz essa junção para dar, no final do ano, completo a paraxá. Amém? Eu nem vou ler toda a paraxá aqui, porque senão vocês vão ficar aqui até amanhã de manhã. Mas nós vamos comentar sobre a paraxá Pekudei. Nós também estamos num Shabat, eu não sei se já ouviu falar, Ha-Hodesh. Já ouviu? Significa o quê? Que é um Shabat antes da mudança do mês. Tá bom? Lá na próxima quinta-feira, nós vamos entrar em 1º de Nissan. E você sabe o que representa para nós Nissan. É o quê? Festa da liberdade. Amém? Peça. Aonde nós comemos a carne e bebemos o sangue do cordeiro. Isso é extremamente importante, viu, meu irmão? Extremamente importante. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aquele que come sem discernir, come para a sua própria condenação. Haja visto que Judas foi separado em Pessa. Amém? Até o último Pessa de Yeshua, Judas andou junto. A partir daquele Pessa, ele foi separado. Você vê que é em Pessa que ele come a erva amarga com Yeshua. E a partir dali, Yeshua fala com ele, vá fazer o que você tem que fazer. O diabo entrou nele e ele foi. É a única palavra que fala que Satã entrou em alguém, foi nesse homem, coitado. Que coisa horrível, hein? O que ele tinha no coração para Satã entrar no coração dele? Coisa muito ruim, né, meu irmão? Bem, então você tem que ter muito cuidado e muito respeito com aquilo que está escrito e tem que cumprir a risca, porque Deus não é Deus de brincadeira. Então nós estamos nesse Shabat e talvez até hoje eu fale um pouco de Pessah. Amém? Eu não sei se todos têm o conhecimento de Pessah, não é? Porque a maioria está acostumado com ceia do Senhor, mas a ceia do Senhor é um costume humano, não é de origem bíblica. Amém? A Igreja Romana descaracterizou Pessah, criou uma Páscoa cristã, e aquilo que as pessoas praticavam que Deus mandou, eles descaracterizaram, e aí virou uma bagunça, e cada um faz do jeito que quer. Uns fazem, eu acho que o 1º dia do mês de cada mês, não sei, né? 1º ou 2º dia de cada mês, né? Depende do domingo. Isso não tem base bíblica nenhuma. Nenhuma. Yeshua chama atenção para que nós não venhamos
a substituir a vontade de Deus pela tradição dos homens. Isso é perigoso, porque você vai pensar que está fazendo a vontade de Deus, mas quando você lê nas Escrituras, você vê que não está. Amém? Glória a Deus. Então, nessa paraxá, em Êxodo 38, 21 a 40, 38, toda ela descreve a enumeração das coisas do tabernáculo, que são extremamente importantes. Eu não vou falar disso hoje, não, porque vem no meu coração outra coisa, mas, de qualquer forma, os elementos do tabernáculo são extremamente importantes. E eu não preciso dizer para você que todas elas apontam para Yeshua. Amém? É importante conhecer, não é? Então, o tabernáculo é entregue a Moisés, e Moisés levanta o tabernáculo, e a glória de Deus sai do Monte Sinai e migra, vamos dizer assim, para o tabernáculo, né? Deus foi expulso pelo homem da terra, então Deus primeiro desce no Monte Sinai, do Monte Sinai vai para o tabernáculo, tá vendo? É porque Deus quer morar com o homem. Interessante isso, né? Quando a gente para meditar, é muito interessante. Deus quer habitar com o homem e no homem. Por isso que em Efésios está dizendo que nós vamos crescendo para templo santo de Deus em espírito. Olha que coisa. Isso é muito bonito, né, não? Isso é uma honra. Isso é uma honra. Mas não vamos falar muito sobre isso. Então, porém, hoje eu quero falar da Haftará. Haftará é a porção dos profetas, onde é cumprido pelo rei Salomão um desejo do coração de seu pai, o rei Davi. Veja em 1 Reis 8,17. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Amém? Visto que Deus olha para dentro de onde do homem? Deus não está olhando para a roupa que você está vestindo ou para as coisas externas sua. Deus está olhando agora para dentro do nosso coração. E Deus sabe exatamente o que você pensa ou sente. Não é? Então Deus não olha para a nossa aparência, e sim o que está em nosso coração. Qual a verdadeira motivação do que estamos fazendo? É interessante isso, sabe por quê? Eu posso fazer coisa certa com a motivação errada. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Visto que Deus olha para o coração do homem, veja em 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Deus não vai te aceitar ou não aceitar você, porque você é alto, forte, bonito, segundo o conceito humano. Deus não está ligando para isso. Deus está olhando para dentro do coração do homem, seja ele alto, baixo, grande, negro, japonês, sei lá, brasileiro, mineiro. Eu sabia que você ia querer que eu falasse. Mineiro, carioca, não importa para Deus isso. Amém? Porque o Senhor não vê como homem. Gente, isso é tão difícil. Obrigado, minha irmã. É tão difícil de nós compreendermos que Deus não vê como homem. A gente acaba projetando Deus como nós vemos. Isso é difícil, porque, na realidade, a visão de Deus é completamente diferente da nossa. Deus, quando olha para um homem, e o homem está olhando para aquele mesmo homem, Deus vê uma coisa, nós vemos outra. Se você olhar aquele homem, você provavelmente vai julgar a roupa dele, a maneira dele, não é? A origem dele, a cor dele, o tamanho dele, você vai julgar todas essas coisas. Mas Deus não.
Deus vai olhar para dentro da verdade de cada um de nós. Eu posso dizer com absoluta certeza que Deus conhece a sua verdade, a motivação pela qual você está sentado nesse lugar. Já visto também dizer que homem nenhum engana Deus, né? Você pode estar sorrindo aqui, pá, que legal, mas Deus está falando, tolo, está cheio de tristeza no coração. Amém? Pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Não tem como fugir de Deus. Não tem. É Jó que fala, né? Se eu coloco a minha cama lá no Seol, lá tu está. Se eu coloco a minha cama, não sei aonde, lá tu está. Não tem jeito de fugir de Deus, meu irmão. E Ele não está olhando pelo que você está fazendo exteriormente. Ele está olhando dentro de você, agora. Amém? Deus não olha a nossa aparência, e sim o que está dentro do nosso coração. Qual é a verdadeira motivação do que estamos fazendo? Pois Deus conhece o coração dos homens, e os discípulos de Yeshua sabiam disso. Veja em Atos 1:24. E orando disseram, tu, Senhor, que conhece os corações de todos. Rafael, mas eu estou escondido lá no meio da Amazônia. Eu nem falo ai. Ninguém sabe que eu existo, mas Deus sabe. Deu para entender? Não é porque você está em cidade grande, cidade pequena, não é porque você mora no Brasil, ou mora na roça, ou mora, sei lá, na África, ou mora no Paquistão, ou mora nos Estados Unidos, não tem nada a ver. Ele conhece teu coração. Nasceu o homem na terra, ele conhece. Sabe quem é você, conhece as suas motivações, conhece teu nome, sabe de quem você veio e sabe onde você está. Rafael, então por que ele não impede algumas coisas? Por que ele não impede? Porque ele te criou livre. E a Bíblia diz que ele vai tomar conta de tudo que o homem fez por meio do seu. Então ele vai tomar conta. Se você roubou, se você matou, adulterou, ele vai tomar conta disso. Me dá aí, ó. O que você fez? Amém? Ele não impede agora, mas depois ele vai cobrar. E você vê que os discípulos que são a nascente da igreja sabiam muito bem disso. Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Interessante que depois que eles oraram ao Senhor, eles tiraram sorte para ver qual discípulo, não é, que Deus estaria escolhendo. Aí o pessoal, sorte? Sim, a Bíblia fala isso, né? Em Salmos, em Provérbios. Somos nós que lançamos a sorte no regaço, mas é Deus que escolhe. Os discípulos cumpriram isso. Amém? Então, aquilo que o rei Davi propusera em seu coração agradou a Deus. Ele estava meditando assim, poxa, eu preciso construir uma casa no nome do meu Deus. Deus se agradou disso. Veja em 1 Reis 8,18. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai, quando teres proposto no seu coração, aí ó, o que Deus ouviu? Não foi em oração, foi no coração dele. Ó. Ele propôs no... Às vezes você está propondo coisa ruim no coração, Deus não se agrada, meu irmão. Você está assim, quando o Rafael sair ali, eu pego ele na virada. Vou pegar ele desprevenido. Sabe aquele sentimento? Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo. Amém? Às vezes a gente pensa assim, eu só pensei. Eu só senti. Ninguém ouviu, ninguém viu. O homem não viu mesmo. Você está até sorrindo para mim, Rafa, não sei o quê. Mas na hora que eu virar na esquina, você está planejando um mal sobre a minha vida. Deus sabe disso. E Ele vai te cobrar disso. Então, às vezes, meu irmão, até o meditar do coração, você tem que tomar cuidado. Às vezes, a igreja não aprendeu isso. O seu meditar do coração está pecando. Porque Yeshua falou assim, se atentares para uma mulher por cobiça, tem pecado. Ó, então, às vezes, o meditar do nosso coração, você precisa logo pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoe por esse sentimento, por esse pensamento. Amém? Tá? Ó,
Mas o Senhor disse a Davi, meu pai, quanto a teres proposto no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste. Agradou a Deus em o propor no teu coração. Ó, Davi não falou nada com Deus, ele propôs no seu coração e Deus se agradou. Vai que Deus não está agradando no que você está propondo no seu coração. Cuidado. Por isso nós temos que colocar o nosso coração pensando coisas boas. Amém? Porém, porque o rei Davi tinha a mão suja de sangue, o Senhor transferiu esse propósito do coração de Davi ao seu filho Salomão. Rafael, mas Deus não botou Davi nas guerras lá? Botou, ué. Mas Davi não matou na guerra? Então ele tinha a mão suja de sangue. Isso não anula que foi da vontade de Deus que Davi fosse à guerra. Amém? Por causa do estado do homem. Veja em 1 Reis 8, 19, 21, todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, esse edificará a casa a meu nome. E o Senhor cumpriu a palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como falou o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E ali constituí lugar para a arca, em que está o pacto do Senhor, que ele fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. O que tinha na arca? O pacto que o Senhor fez. Olha como era importante a arca. Tinha o pacto do Senhor. Essa oração aqui, quem fez foi Salomão, filho de Davi, que levantou como rei depois de Davi. Ou melhor, que Deus levantou no lugar de Davi. Cabe explicar aqui que a transição da morada de Deus, do tabernáculo levantado no deserto, no período de Moshe, para a morada de Deus no templo erguido por Salomão, fala profeticamente de Yeshua em seu tabernáculo terreno, carnal, nascido de mulher, e depois de sua morte e ressurreição, e de seu corpo glorioso. Você entendeu isso? A transição, a saída de Deus do tabernáculo feito no deserto para o templo feito na terra de Canaã, no Monte Sião, é profético para quando Yeshua nasceu de mulher, que é um templo no deserto. Amém? E depois, quando ele morre, ressuscita, ele recebe o quê? Um corpo glorioso. Amém? É a mesma coisa. Cabe entender isso. Que é o mesmo que vai acontecer com aqueles que creem em Yeshua. Veja em 1 Coríntios 15, 43 e 44. Semeia-se em ignomínia, ou seja, com vergonha, e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo animal, esse aqui, ó, e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo. Deu para perceber, meu irmão? Guarda isso no seu coração. Se tem corpo carnal, é porque também existe corpo espiritual. Amém? O anjo tem corpo espiritual. Yeshua agora tem corpo espiritual. Natureza espiritual. Glória a Deus. Não sou eu que inventei, está escrito aí, ó. Paulo falou, se tem corpo animal, há também corpo espiritual. O que a Bíblia chama de corpo glorioso é o corpo espiritual. Ele ainda compara, uma é a glória da lua, outra é a glória do sol. Uma é a glória do corpo animal, outra é a glória do corpo espiritual. Amém, meu irmão? Então, quando o anjo aparece para você, ele tem corpo, só que o corpo dele não é da nossa natureza, é de natureza
espiritual. Morre corpo corruptível, que se corrompe, este corpo carnal, e ressuscita em corpo incorruptível, glorioso, corpo de natureza espiritual. Amém? Visto que somos morada de Deus em espírito. Por isso está escrito em Ageu 2:9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória do nosso corpo glorioso é muito maior do que a glória desse corpo carnal. A glória de Yeshua é muito maior a glória do que o foi quando ele nasceu de mulher debaixo da lei. Porque ele nasceu num tabernáculo de pó como nós. Amém? E tu vai receber um corpo glorioso. Rafael, mas é um corpo que eu posso tocar? Sim. Quem tiver a natureza espiritual vai tocar. Amém? Glória a Deus. Você vai ver uma coisa interessante. O anjo aparece para Abraão, Abraão conversa com os anjos. Eles são espirituais. Mas espiritual não é coisa fantasmagórica. Espiritual é eterno, o físico não. Isso aqui de natureza carnal será tudo destruído. Não está tudo envelhecendo? Lembra do seu tênis novo maneiro que você comprou? Já não é mais maneiro. Está horroroso e você nem quer mais usar, né? Porque está acabando, não é verdade? Lembra do seu joelho na juventude? Joelho bom, não é verdade? Chutava tudo, pulava, descia escada, subia árvore, subia muro. Agora o seu joelhinho, quando você levanta, faz até um barulhinho. Não é? Por quê? Está corrompendo. Está ficando velho, não adianta. Rafael, mas eu tomei suco de cenoura, beterraba, não sei, eu sei, meu irmão. Mas o seu corpo está se corrompendo. Amém? Então, por isso que Deus fala lá em Ageu, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então, a glória do nosso corpo espiritual é muito maior do que a nossa primeira casa. Deu para entender? Amém, meu irmão? Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei, meu irmão, que Deus em Ageu está falando do templo em Jerusalém. Porém, profeticamente, fala de Yeshua e de nós. Fala de um templo corruptível, corpo carnal, para um incorruptível corpo de natureza espiritual. E é por isso que está escrito em Efésios que nós somos morada de Deus. Se eu sou morada de Deus, eu sou o quê? Templo do Deus Altíssimo. E Yeshua chegou e falou assim, derribarei, estava perto do templo, né? E ele falou para os fariseus, derrubarei esse templo e o reerguerei em 3 dias. Eles pensaram que era o templo, cara, pois cara... Ele viajou, nós construímos em 70 anos, como é que ele vai derrubar em 3 dias, reerguer? Eles eram carnais, não compreenderam o que Yeshua estava falando, do quê? Do seu corpo. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Presta atenção, se ele não habita em templo feito por mão de homens, então ele habita em templo feita pela mão dele. E nós somos feitos pela mão de quem? Então, ele habita em você. Ele habita em nós. Veja Efésios 2, 19, 22. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiro. Você já não é mais estrangeiro, nem forasteiro. Antes sois concidadão dos santos. E membros da família de... Gente, você está procurando família de sangue aí, você é da família de Deus. Você é da família. Diga, eu sou da família de Deus. Entrou aqui dentro? Entrou? Entrou? Dá para orar em línguas? Sapatear, cantar alegremente? Hein?
Dá para cantar? Canta alegremente a filha de Sião, rejubila, ó Israel. Dá para cantar, meu irmão? Porque isso é uma bênção. Você não é mais nem de família consanguínea, você é da família de Deus. Olha aí. Edificado sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e sendo o próprio Machia e Yeshua a principal pedra da esquina. Para que a gente usa pedra de esquina? Para edificar. A gente usa pedra de esquina para construir. Então, os alicerces são os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina para edificação é Yeshua HaMashiach. No qual todo o edifício bem ajustado, isso é lindo, né? Cresce para templo santo de quem? Meu irmão, você é templo de Deus. Deus quer habitar em você. No qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus Deus quer morar em você, no seu espírito. Então, voltando a Paraxá, no dia da inauguração da casa do Senhor, Salomão ora com inteireza de coração e com as mãos estendidas para os céus. Olha aí, um rei. Diante de toda a congregação, ele não teve vergonha nenhuma. Ele estava diante de todo o povo. E, meus irmãos, Salomão é um rei. Ele fez o quê? Se humilhou diante de Deus. Existe gente na igreja que não consegue levantar as mãos, não consegue cantar, não consegue se humilhar diante de Deus, mas o rei Salomão o fez. Eu não sei se você lembra, Davi também. O rei Davi dançou diante de Deus. Dançou. Agora você imagina um rei dançando diante de Deus. Mas não dançou no quarto de porta fechada, dançou publicamente diante de Deus. E o povo todo viu. Sabe quem criticou ele? A esposa. Falou, tu é um rei, cara. Tu vai ficar dançando aí na frente do povo? Deus fez o quê? Fechou a madre dela. Então, meu irmão, humilha-te diante de Deus, não é? Quantos de nós, quando estamos louvando o Senhor em nossas congregações, não fazemos como Salomão, estendemos as mãos aos céus? Mas será que, como Salomão, estamos com inteireza de coração? Hein? Gente, salvação fala do teu interior, fala da sua verdade. Deus está olhando o que tem dentro do teu coração. Ele sabe se você está adorando, se você está aqui porque você entende a salvação que Ele processou na sua vida, que você entende que Ele está te chamando para ser rei e sacerdote e que você está aqui com prazer guardando o mandamento dEle. Ele sabe. Ele sabe se você pensou assim, puxa, já vou mais uma vez para lá. Você acha que Ele não sabe? Hein? Ele sabe de tudo isso. Então, meu irmão, Salomão orou com inteireza de coração. Veja em 1 Reis 8:22. Depois Salomão se pôs diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendendo as mãos para os céus. Provavelmente ele ajoelhou. E nessa posição, ele começa a orar a Deus. Isso é uma posição de humilhação, viu, gente? E nessa posição ele começa a orar a Deus e diz, veja em 1 Reis 8:23, disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu, nem embaixo na terra, que guarda o pacto e a benevolência para com os teus servos que andam diante de ti com inteireza de coração. A coisa é tão tremenda e tão sensível, meu irmão, que Deus vai operar na sua vida à medida da entrega do seu
coração. Às vezes as pessoas pensam que é muito orar, e Yeshua fala isso. Às vezes as pessoas pensam que é muito orar, ou que é muito jejuar. Não adianta ser muito orar, ser muito jejuar, se não houver inteireza de coração. Deus quer que a gente ore, quer que a gente jejue, sim, e isso é de Deus, mas precisa estar casado com o seu coração. Quantas vezes, gente, presta atenção, quantas vezes nós vamos fazer coisas que nós não queremos? A gente está fazendo ali, mas o coração da gente está em outra coisa. Quem já passou por isso? Todo mundo, né? Ou seja, se eu estou fazendo algo que eu não quero, eu não estou com inteireza de coração. É ruim. Quando eu coloco o meu coração, você vê que a coisa muda. A coisa fica agradável. Quem já passou por isso? Tem gente que, por exemplo, passa a vida procurando o que fazer profissionalmente. Quando encontra e gosta, vira um profissional excelente, porque ele vai de coração. E Deus sabe, porque foi Deus que criou o homem. Deus precisa de homens e mulheres com o coração inteiro, meu irmão. Porque eu vou contar uma coisa para você, meu. Para Deus, não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe, meu irmão. Você pode estar aí cercado por um problema, mas eu posso afirmar a você que não há nada que Deus não possa fazer em sua vida. O que Ele quer é que você esteja com o coração inteiro. Olha para dentro do teu coração, porque quando Salomão orou, ele orou com inteireza de coração. Essa palavra significa um coração inteiro. O coração dele não estava pensando no que vai fazer lá fora, o coração dele não estava pensando nas riquezas, o coração dele estava inteiro em Deus. Às vezes nós ajoelhamos, gente, vê se isso não é verdade. Você está lá assim, meu Deus amado e querido. Aí vem um pensamento assim, puxa, o que eu vou fazer para acontecer isso, fazer o que vai acontecer amanhã? Puxa, o cara falou isso para mim. Jesus, tu é tão lindão, bonitão. Mas olha, quem já passou por isso? Pois é. Isso significa que o maior problema é o nosso coração. Que o maior problema é eu conseguir essa inteireza de coração. Porque quando nós alcançamos, como Salomão, a inteireza do nosso coração diante de Deus, Deus responde. Deus faz. Deus executa. Porque é isso que Deus quer. Agora você imagina Israel quando entrava em luta com outros povos e iam buscar com inteireza de coração todo o povo. Gente, Deus movia. E parece que a igreja não tem entendido isso. Meu irmão, antes de eu olhar para você, eu tenho que olhar para dentro do meu coração. Antes de eu olhar para o meu irmão do lado, eu tenho que olhar para dentro de mim, para ver se primeiro eu estou em inteireza de coração com Deus. Porque se eu tiver com inteireza de coração com Deus, aí eu posso estar em unidade com meu irmão. Por isso que às vezes as igrejas, as pessoas saem daqui e vão para ali porque não estão com inteireza de coração. Você vê, que ele para com os teus servos que andam diante de ti com inteireza de coração, lá em 1 Reis 8:23. Deus atende quando o nosso coração está inteiro nele. Gente, eu posso dizer a você, às vezes eu vou orar, eu tenho a mania de apagar a luz para ver se eu não medito em nada, não penso em nada.
Porque, às vezes, a luz fica acesa, a gente olha uma coisa, aquele quadro está torto. Senhor, Tu és lindo. É ou não é, gente? É uma luta. Por isso que Israel, quando está falando Shema, Israel, Adonai, faz isso aqui, ó. Cobre o rosto. É por isso. Porque para alcançar a inteireza de coração, você tem que desligar teu coração de tudo. Isso é um exercício, é um aprendizado, porque a gente não está acostumado com isso. Às vezes a gente está acostumado chega na presença de Deus, começa a falar um monte de coisa. Tem aquelas orações longas, mas às vezes teu coração já meditou no gol do time que você gosta, passa por um monte de coisa, gente. É ou não é? Para pensar. Pois é, Deus não gosta disso, meu irmão. Deus quer que nós alcancemos diante dele inteireza de coração. Isso é um exercício. Você não está acostumado com isso. Você está lá na sua escola, aprende. Professora chata. A professora está dando aula lá e você está aqui dentro. Não aguento mais, estou com sono, quero ir no banheiro, quero fazer isso. É ou não é? Às vezes a gente está falando a palavra aqui, teu coração está... Parece até aquele negócio de submarino, né? Você está no fundo do mar e olhando tudo. É o quê? Periscópio. Periscópio. Lembra? Que, nem sei se ainda tem isso, não deve ter mais, tem? Empurra para o alto assim, fica aquele negócio olhando para todo mundo. Tá submerso, mas fica olhando todo mundo. É assim que a gente fica. Por isso que a gente tem o hábito de apagar a luz, de tampar o rosto, para que a nossa alma não preste atenção nas coisas. Deus quer que você esteja inteiro na presença dele. Ah, Rafael, mas eu tenho muito problema, meu irmão. Não há problema que Deus não possa derrubar. Não há. A prioridade é Deus. E Yeshua falou, buscai o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar. O resto, ele diz, as demais coisas, o resto, ele faz. Deus não mente, mas precisa de estar como Salomão, com inteireza de coração. O coração está sempre no negócio com Deus, meu irmão. O coração está sempre com Deus. Se eu entro na presença de Deus, imagina, eu fiquei imaginando, eu estava lendo aqui, eu fiquei pensando assim, imagina o Cohen Gadol na época, entrava no templo, tinha que servir o Senhor, tinha que fazer sacrifício, ficava assim, puxa, caramba, está lá com uma faca no cordeiro. Caramba, eu esqueci de desligar o ferro. Não, Senhor, aqui. Caramba, será que a minha mulher comprou o pão? E meu filho, será que foi para a escola? Imagina, meu irmão. Hein? Você já ficou assim? Hein? E não é terrível isso? Deus não quer isso, Deus quer a inteireza do seu coração. Nós precisamos habituar a arrumar maneiras de desligar nosso coração de todas as coisas para orar ao Senhor. Que seja 1 minuto, mas que seja 1 minuto de inteireza de coração. Porque não vai adiantar nada. Copa do Mundo. Não tem culto, irmão. Como assim? Por causa do jogo. Quem já viu isso? Muito. Por quê? Porque não consegue, não vai conseguir ficar ali. Porque o coração, em primeiro lugar, está onde? Na Copa do Mundo. Deus não quer isso, meu irmão. É melhor tu ficar lá na Copa logo, porque Deus não quer isso. Porque para você o primeiro lugar foi a Copa, não Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Você está amando a Copa mais do que a Deus. Você está amando o futebol mais que a Deus. Não é só futebol, não, qualquer outra coisa. Eu dei exemplo que eu já vi pessoas que não vão ao culto por causa do jogo do Brasil. Olha, gente, que coisa absurda. Depois ora, jejua, Deus não responde, porque não tem inteireza de coração. Você precisa compreender, precisa olhar para dentro do teu coração e decidir quem é mais importante na sua vida. Quem? Deus é? Porque Deus exige o primeiro lugar.
Deus quer nos abençoar, mas eu nem diria que Deus exige. Ele é o primeiro lugar em tudo. Ele que criou, cara. É simples. Ele é o dono, eu estou vivo aqui porque Ele quer. A gente tem um hábito de dizer assim, eu estou vivo aqui porque eu tenho saúde. Meu irmão, olha, eu já vi gente morrendo com saúde. Quer um exemplo? Pedro, Ananias e... Tinha saúde? Tinha. Estava comprando terreno, estava bacana, não estava? Falou, vamos fazer o seguinte, vamos dar um golpe aqui. Aí. A gente diz que é, mas não é. Só que olha como o coração do homem é terrível. Olha o que Pedro fala para eles. Não enganaste um homem mais, Eis aí, falando para a mulher, eis aí os homens que carregaram o seu marido. Ela, morreu e levou. Se o médico fosse fazer lá a autópsia, né, a necrópsia, a autópsia se fosse ele fazendo nele mesmo, né, a necrópsia, ele não ia encontrar nada. Mal súbito, não é que eles falam? Pô, morreu mal súbito, está com saúde, os índices dela estavam excelentes. Ela comeu um queijinho de cabra de manhã, um leitinho gordo, não é verdade? Comia uma maçãzinha, uma banana, ela estava cheia de saúde, tomou até suco verde, mas não adiantou nada, porque Deus mandou morrer, morre, meu irmão. Olha, você para pensar, gente, Deus está com a nossa vida na mão dele, na vida de todo mundo. Se Deus falar assim, fulano de tal, morre agora, a gente cai, gente. A gente morre. E se ele falar não morre, também não morre. Então a gente precisa ter consciência, quem tem o primeiro lugar diante de Deus, meu coração tem que ter interesse. E você nota que o homem é assim também, o ser humano, não é? Vou fazer uma pergunta para você. Você quer ser um marido com interesse de coração com você ou meia boca? Ué, nós fazemos isso com Deus? A gente não gosta, gosta? Deus também não gosta. Simples assim. Quando você está conversando com a sua esposa está lá no celular, e você está falando e a esposa está lá, como é que você fica? Alegre ou feliz? Hein? Você fica alegre ou feliz? Nem outro, você fica injuri. Porque você quer o quê? Inteireza de coração. Tá bom, meu irmão? É preciso ser com inteireza de coração. O rei Amazias fez o que era reto diante de Deus. Eu vou mostrar a você que você pode fazer o que é reto diante de Deus, mas não com inteireza de coração. Gente, isso é um perigo. Isso é perigoso. Vamos ver lá Amazias, não é? Deixa eu ver aqui. Ele não fazia com interesse. 2 Crônica 25:1. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Ele fazia, mas estava pensando na máquina de lavar, na TV, no jogo, tinha outras prioridades. A igreja está cheia de gente com outras prioridades. Deus não se agrada, meu irmão, é simples assim. Porque Deus quer você por inteiro. Se você está aqui para glorificar o Senhor, é porque o Senhor te escolheu. Então glorifique o Senhor com aquilo que Ele tem te dado. Depois você pode pensar no jogo de tênis, no futebol. Não vou falar só futebol, porque os outros vão pensar que eu sou contra o futebol. O jogo de tênis, a corrida de Fórmula 1. Você sabe de uma coisa? Quando o Senhor me converte, eu não era muito aficionado a futebol, eu era aficionado à Fórmula 1 e a tênis. Mas eu era mais a Fórmula 1.
Olha o que Deus fez. Falou assim para mim, Rafael, Deus falou comigo, em particular. Sabe quem vai ganhar a Fórmula 1 esse ano? Falou assim mesmo para mim. O Prost. Eu falei, eu acho que isso é da minha cabeça. Eu pensei assim mesmo, mas eu falei assim, eu vou escrever e anotar. No dia tal, Deus me falou que o Prost vai ganhar a Fórmula 1. Ponto. Guardei no meu caderno. Fiz isso mesmo. E estou vendo a corrida, não perdia uma. E o Ayrton Senna ganhando. E quando o Ayrton Senna estava ganhando, eu ficava assim, aquilo é da minha cabeça, tá vendo? Ficava pensando isso. No final, o Prost começou a ganhar. Eu torcia muito pelo Ayrton Senna. Eu falei, meu Deus, o Ayrton Senna... Aí eu esqueci, né? Ayrton Senna vai perder. Aí chegaram na última corrida, o Ayrton Senna jogou o carro dele em cima do Prost. Quem lembra disso? Caramba, eu sou tão velho assim. Aí o Prost ganhou. No dia em que o Prost ganhou, que eu fiquei entristecido, o Senhor falou assim para mim, eu não te disse? Abri o caderno, estava datado lá, o Prost vai ganhar o campeonato. Na hora que eu li de novo, sabe o que aconteceu no meu coração? Esfriou com relação à coisa. Perdi a paixão. Nunca mais tive aquela paixão. Acabou. Fui liberto. Não mais ficava... Hoje tem Fórmula 1, não vou dar aula. Pô, Senhor, tomara que o Fórmula 1 seja 1 hora, 2 horas. Porque quando era de manhã era uma guerra. Então Deus me livrou daquilo e acabou. E tem muita gente na igreja que precisa dessa libertação. E às vezes não está ouvindo isso que eu estou falando. E às vezes até rejeita, mas eu digo a você, em nome de Yeshua, você precisa de libertação. Porque o mais importante na nossa vida é o Deus de Israel. Senão não tem jeito. Olha aí o rei fazendo a vontade de Deus, mas não com interesse de coração. O que significa isso? Caramba, já tem eu que ir lá naquele Shabat. Cara, não tinha tanta coisa para fazer hoje. Pô, praia, sol, mas eu tenho que ir. Eu vou. Sei lá, se acontece um acidente comigo. Não pensa assim? Pensa, gente. Já vi gente falando para mim isso. Pode ser, sei lá, eu dou um mergulho, vem um tubarão, sei lá. Então, melhor ir no Shabat. Então, eu vou no Shabat. Mas isso não é de interesse de coração. Você está fazendo a vontade de Deus, mas não com inteireza de coração. Na verdade, você queria era dar um mergulho na praia, pegar um solzinho, ficar moreno, né? Você queria que seus cabelos grisalhos aparecessem, né? Que sua cor ficasse mais moreninha, etc, etc. Não é verdade? Então, não há inteireza de coração nisso. É interessante notar que, mesmo fazendo o que era reto perante o Senhor, o rei fez sem inteireza de coração. Não há dúvida alguma de que devemos fazer o que é reto, justo, honesto ao Senhor e aos homens, mas devemos fazer com a motivação correta. Gente, cuidado com a motivação do seu coração. Olha, eu vou dizer uma coisa que Deus observa dia e noite em nós é o nosso coração. Para tudo. Porque você pode estar fazendo a coisa, mas dentro do teu coração. Você quer ver uma coisa? Os fariseus, eles oravam. Orar errado? Usar os filactérios errado? Não. Mas sabe o que eles faziam? Oravam em praças públicas, aumentavam os seus filactérios, faziam umas caixas grandes, bonitonas, de couro, mandava fazer de couro cromo alemão. Não, alemão não, me perdoa. Não, alemão não. Melhor couro possível. E fazia em praça pública. E Yeshua fez o quê? Condenou-os. Por quê? A motivação do coração não está correta.
Não é errado, é um bom costume os filactérios, é bonito aquilo. É botar a lei de Deus perto do coração e meditar sempre na lei de Deus. Aquilo é fantástico, é lindo aquilo. Mas Deus não quer que eu faça com a motivação incorreta. Deus quer que eu faça na hora da minha oração, onde eu estou com inteireza de coração para Ele. Porque a motivação dos fariseus é que as pessoas o vissem orar e dissessem assim: que santão, já ganhou a glória do homem, não vai receber a glória. Então é perigoso, às vezes, a gente estar fazendo a vontade de Deus, mas com a motivação do coração errada. E às vezes a gente não presta atenção nisso, a gente vai fazendo, e às vezes a motivação está errada, mas você está fazendo a vontade de Deus. Gente, homem não engana a Deus. Eu engano a mim mesmo, eu engano o meu próximo, mas a Deus não. Deus sabe exatamente o que eu estou fazendo aqui. Às vezes, meu irmão, tem gente que jejua, Deus não responde. Gente, você pode ter certeza que o problema está no coração. A motivação, o porquê, o íntimo, aquilo que você não abre a boca e fala. Aquilo lá dentro é o que Deus conhece. E Yeshua fala sobre este assunto, veja em Mateus 6, de 1 a 4. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens. Dar esmola é ruim? Não. É bom. Mas imagina, quando eu dou esmola na frente de todo mundo, assim, olha como eu estou dando esmola, viu, gente? Eu sou legal. Toma aí. Isso é uma motivação que errada. É isso que Yeshua está fazendo. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante do homem, para serdes vistos por ele. Gente, desde que você é pequeno, você quer agradar o homem. É ou não é? Sim. Quando você entra na escola, você quer ficar no grupo dos bacana da escola. É ou não é? Se os bacana fumam, você vai fazer o quê? Se os bacana fazem algazarra, você quer fazer. Por que você faz isso? Porque você quer agradar aquele grupo. Todos nós fazemos isso. Vou até perguntar, levanta a mão quem não fez. Caramba, hein? É ruim, hein? Todos nós fazemos isso. Só que o Senhor está falando que eu não tenho que agradar ao homem, que eu tenho que agradar a Deus, porque o homem nada pode fazer por mim. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante do homem, para serdes visto por eles. De outra sorte, não terei recompensa junto de vosso Pai. Ele está falando para crente, porque pai é quem? É Deus, Abba. Ele está falando para quem crê. Eu já vejo aí as igrejas, vão fazer sopão. Aí bota na internet lá, olha, nós fizemos tantos sopões, entregamos tanto, fizemos barba, fizemos isso, se converteu não sei quanto, olha como a gente é bacana. Bota na internet. É ou não é? Isso não é de Deus, meu irmão. Você tem que escolher quem você quer agradar. Se você quer agradar o homem, então faz isso. Mas se você quer agradar a Deus, não faça. Amém. Não faça. Yeshua vai explicar aqui. De outra sorte, não terei recompensa junto com vosso Pai que está no céu. Quando, pois, der esmola, não faça tocar chofar diante de ti, como fazem os hipócritas. E Yeshua está chamando todos de hipócrita, gente. Ó que coisa. Se eu estou colocando lá na internet que eu faço o bem, eu sou hipócrita. Quem está falando isso é o Filho de Deus. Não sou eu. Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Teve um rapaz que falou para mim, eu faço mesmo, eu mostro mesmo, porque aí eu atraio mais pessoas para fazerem. Que tolo, está falando contra Yeshua. Tolice isso. Olha aí, Se você quer a glória do homem, faz assim.
Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Acabou, não vai receber a recompensa de Deus. Já recebeu a recompensa do homem. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda. Olha a seriedade, meu. Ó, a sua mão esquerda não tem que saber nada que sua mão direita fez. Ó, olha a seriedade do assunto. Ninguém precisa saber que você deu esmola, meu irmão. Ninguém. Olha, eu vejo aí na internet o cara que sai na rua filmando ele mesmo. Aí chega para o pobre, e o pobre, eu não tenho isso. Então você me dá essa bala aí? Eu não tenho dinheiro. Aí o pobre deu a bala para ele. Aí ele deu uma volta no quarteirão. Vocês já viram isso, né? Aí ele chama o pobre e fala, toma. Aí dá um dinheirão para o pobre e filma o pobre. Está vendo como que eu sou bom? Pois é. E aí ele já recebeu o quê? A glória do homem. Não receberá a glória de Deus. Mas quando tu der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a sua esmola fique em secreto. O que é secreto? Você tem que contar para mim? Secreto é o quê, gente? Segredinho. Conta para ninguém não, linguarudo. Fica quieto. Sabe por quê que você tem que ficar quieto? Ó. E teu pai que vem em secreto te recompensa. Sabe o que significa isso também? Deus está sempre vendo você, sempre vendo nós, dia após dia. Já parou para pensar nisso? Mas, Rafael, até quando eu estou correndo na praia? Até quando está correndo na praia. E se eu vou no banheiro? Também. Se eu tomo banho? Também. Se eu estou no trabalho, porque lá você não é crente, aqui você é. Se eu estou no trabalho, também. Deus está vendo o que nós estamos fazendo dia e noite. Noite e dia. Porque ele está em oculto, você pensa que ele não está vendo. Você pergunta, cadê Deus? Pergunta ou não pergunta? Cadê ele? Ele está te olhando. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Ele sabe onde você mora. Ele sabe com quem você convive. Ele sabe se você traiu. Ele sabe se você roubou. Você está nu diante de Deus. Yeshua de forma alguma está reprovando a prática dessas coisas, mas a motivação com que se faz ela. O perigoso não é a obra, o perigoso é a motivação que te levou a fazer. Então, percebemos que é possível fazer a coisa certa com motivação errada. Isso é muito perigoso. Porque às vezes a pessoa está andando contigo, ela está com motivação errada no coração. E você não sabe. E às vezes está fazendo o que é bom. Eu vi um caso agora impressionante. A pessoa foi criada na igreja. Tchum, 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 tchum. Depois se tornou homossexual. E disse que sempre foi assim. Ou seja, a motivação dentro do coração dele sempre esteve errada. E ele nunca foi inteiro de coração ao Senhor. Amém? A quem você quer impressionar? A Deus ou o homem? Qual glória você quer receber? A de Deus ou do homem? Você tem que se perguntar. Amém? A todo momento. O que você quer, de fato, na sua vida? Você é quem escolhe. Deus nunca aceitou nada pela metade, especialmente quando se trata do nosso coração. Deus quer teu coração por inteiro, gente. Nós precisamos aprender a fazer o exercício de nos colocar diante de Deus com o coração inteiro. Meu irmão, olha, eu sempre lutei com isso. Ajoelho, oro, aí começa. Aí eu tenho que lutar comigo. Eu não quero saber disso. Eu repreendo em nome de Yeshua.
Senhor, me perdoa. Fica aquela luta. Que seja 1 minuto de inteireza de coração. Mas se a gente for exercitando, a gente vai alcançar, porque é possível. Porque Deus quer a gente de inteira de coração. E você sabe de uma coisa que eu estou entendendo? Quando eu não estou de inteireza de coração, porque de fato eu tenho dúvida que Deus pode fazer. Ainda que a gente proclame, eu creio, derrubarei muralhas. Canta aquela, né? Contigo derribarei muralhas, etc. Mas no fundo do coração, meu irmão, você não crê. No fundo, lá dentro, lá no abismo, né? Grita assim, não! E aí você fica lutando. Mas você tem que entender e confessar a Deus isso. Senhor, não estou com inteireza de coração contigo. Tem misericórdia da minha alma. Porque Deus é misericordioso. Mas nós acabamos escondendo isso dentro de nós. Aí você não conta para ninguém. Aí você acha que isso é normal e vive assim. E sempre numa luta constante na vida, sem resolver, às vezes, problemas que, se você tivesse com inteireza de coração no Senhor, já teria resolvido. Porque Deus ama aqueles que se entregam a Ele. Rafael, como é que eu vou fazer isso? É um exercício, meu irmão, de confiança. É um exercício. Hoje é menos, depois já vai ficar um pouco mais, e assim que nós vamos exercitando, vai aumentando. Nós vamos amadurecendo, nós vamos confiando no Senhor. Porque o momento em que a gente ajoelha, ora ao Senhor, esquece, é porque você confia. Você já viu? A pessoa ora hoje, Senhor, me dá uma porta de emprego. Ora amanhã, me dá uma porta de emprego. Ora depois da manhã, me dá uma porta de emprego. Depois da manhã, me dá uma porta de emprego. Se você está pedindo assim, é por quê? É porque tu não confiou. Imagina teu filho assim, pai, me dá dinheiro. Pai, me dá dinheiro. Pai, me dá dinheiro. Mãe, me dá água. Mãe, me dá água. Eu já vou dar. Mãe, me dá. Você não fica nervoso? Mãe, me dá água. Mãe, me dá. Você já falou! É ou não é? Então, se você ficar com Deus assim, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus se agrada? Senhor, me abre uma porta de emprego. Senhor, me abre uma porta de emprego. Senhor, me abre uma porta de emprego. Pô, Deus deve falar assim, vou te contar. Falta de fé total, porque Ele já me falou isso. Não é por muito repetir que Deus vai te atender. Não é nem por gritar e falar alto, porque Isaías falou lá com os profetas de Baal. Grita aí, porque às vezes ele não está ouvindo vocês. Não é nem por gritar. É ter inteireza de coração. Olha para dentro do seu coração agora, vê se ele está inteiro diante de Deus. É isso. Se eu estou na presença de Deus, a glória dele tem que me cobrir. Eu não tenho que estar pensando no que eu vou fazer amanhã, no que eu vou fazer depois que eu sair daqui, ou no problema que eu tive ontem. Não, meu irmão. Eu tenho que estar de inteiro na presença dele, porque ele cuida do resto. Mesma coisa. Mesma coisa. A outra estava lá limpando casa e no nervo, lá, igual um aspirador de pó, para tudo quanto é lado, e a outra estava o quê? Só escutando as maravilhas, né? Só com o coração em paz, e a outra agitada. E quando eu estou agitado com a minha alma, sempre se ligando a outras coisas, gente, é igual você está conversando com a pessoa, e a pessoa está olhando para você, você está falando, ela está fazendo desvio. Já passou por isso? Isso não é horrível? É a mesma coisa com Deus, meu irmão. Eu estou lá, Senhor, Tu és santíssimo, belíssimo. Ih, caramba, esqueci de lavar o carro. Senhor, que maravilhoso. Gente, não ficamos assim? O carro está sujo, e está mesmo. O carro está sujo. Deixei a panela no fogão. Pô, Deus deve falar... Eu acho que Deus deve falar assim, se eu fosse o Rafael, já tinha fulminado todo mundo, inclusive ele. Não é?
Porque Deus quer que nós tenhamos inteireza de coração, motivação correta. Quando você for orar, meu irmão, você tem que olhar a sua motivação. Cuidado com isso. Porque a gente não faz julgamento dessas coisas, faz? Nenhum de nós faz. Eu estou dizendo a você isso porque o Senhor tem me chamado a atenção. Eu quando vou ajoelhar, eu tenho que ver se meu coração está com a motivação correta, gente. Teve uma pessoa que me pediu para orar. Eu não gosto de orar por telefone, porque eu gosto de olhar os olhos da pessoa. E aí a irmã, você tem que orar por essa irmã, tadinha, ela é filha de pastor, está sofrendo muito, o marido dela foi embora. Eu falei, não vou orar por telefone. Ela falou, então eu posso mandar ela lá onde você dá aula? Eu falei, mande, pode mandar. Aí eu oro. Aí dei aula, saí, estava uma moça com um bebê no colo e uma criança muito pequenininha, que devia ter no máximo 3 anos aqui. O Espírito, quando eu olhei, o Espírito falou assim, pergunta de quem são esses filhos. Ela foi para me orar para o marido voltar. Olha como que a motivação está errada. Aí eu perguntei para ela, de quem são esses filhos? É desse marido que foi embora? Ela falou, o que está na barriga é, o outro não. Eu falei, como? Essa criança não tem 3 anos? E essa criança é de outro homem? Ela falou, é. E esse homem que te engravidou é seu marido, casado no papel? Não. Falei, olha, eu posso orar para te libertar dessa prostituição, você quer? Ela, não. Eu falei, então eu vou orar por você. Você para pensar, como é que eu vou orar a Deus para trazer o pecado de volta? Faz sentido isso? É uma motivação errada. Como é que Deus... Gente, é só parar para pensar. Se Deus traz o pecado dela de volta, ela nunca vai ser salva, porque Deus é soberano. Motivação errada. Eu não posso orar pela essa pessoa. Eu não posso orar para trazer o moço de volta. Senão eu estou coaduando com pecado. Estou consentindo com aquilo. Então nós precisamos tomar cuidado, gente. Ah, mas ela está sofrendo. É problema dela. Você não vai orar. Deus vai te chamar de tolo. É por isso que às vezes a igreja está com problema. Impõe a mão sobre a cabeça de todo mundo. Ora por qualquer razão. Você não pode fazer isso. Você foi escolhido por Deus para ser sacerdote e você tem que conhecer o seu Deus, porque você faz a função de estar entre Deus, como sacerdote, e homens. Você precisa conhecer Deus, precisa conhecer o homem, e às vezes você vai orar só porque a pessoa está sofrendo. Mas por que a pessoa está sofrendo? Qual é a motivação daquilo? Porque a palavra fala, se você rouba, adultera, prostitui, você sofre com razão. Ó. Você vai orar e falar, ó Senhor, tem misericórdia do adúltero, tadinho, ele fez isso porque ele não aguenta ficar sem mulher. Você vai orar assim? Deus vai te desconsiderar. Deus não se agrada de tolo. Nós precisamos, para orar, saber a razão de orarmos. Às vezes você vê pessoas, se condói o coração e vai orando. Não faz isso não. Você tem que conhecer, saber o que é, a não ser que o Espírito de Deus mande você fazer. Fora isso, meu irmão, todo cuidado é bom. Todo cuidado é bom. Às vezes é uma pessoa que se prostitui, você impõe a mão lá, você está cobrindo o pecado dela. Você carregará a iniquidade dela. Por isso que a igreja está muito doente também. Ora por todo mundo, impõe a mão na cabeça de todo mundo. Você espiritualmente está carregando o pecado dos outros. E a palavra de Deus fala para não fazer. Aí tu vai fazendo. Não imponha. Bota até a mão para trás, meu irmão. Mas não impõe mão sobre as pessoas que você não sabe quem é. Porque o diabo vai te acusar. E você não vai ter razão diante de Deus, porque você está fazendo uma coisa que é contrária àquilo que ele falou. Você está entendendo, meu irmão? Presta atenção. Coração inteiro e motivação do coração.
São duas coisas que nós precisamos de prestar atenção. Ele exige que sejamos obedientes e dedicados e com o coração por inteiro. Então, quando temos inteireza de coração, Deus cumpre as suas promessas. Quando você está inteiro, Deus cumpre, meu irmão. Inteiro aí significa obediente, quando está diante de Deus, não está pensando em outras coisas, não está meditando em outras coisas, está inteiro. Olha, 1 Reis 8, 24, 26. Que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque com a sua boca o disseste e com a sua mão cumpriste. Olha só, Deus falou com a sua boca e cumpriu com a sua destra. Olha aí, ó. Como neste dia que se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste ao dizeres, não te faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos, guardem o seu caminho para andares diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpre-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, seu pai. Olha, eu vou até adiantar a vocês. Deus prometeu a Davi que nunca faltará um descendente dele que sente no trono dele. E passaram-se mais de 3.000 anos, de Davi a Mashiach. E até agora já deve ter uns 5.000 anos. E eu vou dizer uma coisa para você. Israel não quer primeiro-ministro, Israel quer um rei. E um rei da descendência de Davi se sentará no trono em Israel, Yeshua HaMashiach. Para você ver, quando nós temos inteireza de coração, como Deus faz. Amém. E sabe de uma coisa? Davi o verá. Amém. Glória a Deus. Não sei se Salomão, porque eu não sei se Salomão está salvo. Mas Davi o verá. Logo depois, Salomão, em sua oração, nos faz uma pergunta reveladora sobre nosso Deus e Pai, que está no céu. Veja em 1 Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitará Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Salomão conhecia Deus. Ó, presta atenção no dedinho aqui, ó. Nem o céu dos céus podem te conter. Quantos céus? Onde fica o paraíso? Percebeu? Nem o céu dos céus podem te conter. É Salomão que falou. Habitaria Deus na terra? Pergunta ele. Hein? Porém, sabendo disso, Salomão faz um pedido a Deus. Veja em 1 Reis. Salomão sabe que, na verdade, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Não habita não, meu irmão. Por isso que quando as pessoas constroem templo e falam que é a casa de Deus, não é a casa de Deus. Só tem uma casa de Deus na terra. É o templo feito por Salomão lá em Israel. Só essa que é chamada casa de Deus. Ah, mas eu fiz uma catedral cheia de ponta, com sino e tudo. Não é a casa de Deus. É coisa de homem. Amém? Deus não mandou ninguém construir catedral. Igreja não é o local. Igreja somos nós. Então, assim diz o Senhor, os céus é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Deus tem pé? Você está falando que a terra é o escabelo do pé dele, é porque ele tem pé. Porque se Deus fala que a terra é o escabelo do pé dele, e você chegar lá e ele não tiver pé, o que você vai falar? Pô, tu me enganou, hein, Senhor? Pô, tu disse que tinha pé e não tem pé. Está lá escrito na tua palavra, Senhor. Deus não mente. Então, fica difícil da gente entender coisas que os outros ficam falando aí. Não é? Assim, eu acho isso lindo. Assim diz o Senhor, os céus é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E que lugar seria o do meu descanso? Tem resposta para isso. Porém, sabendo disso, Salomão faz um pedido a Deus, então, olha, 1 Reis. Isso é papo de quem conhece a Deus com interesse de coração. Olha a oração dele. 1 Reis 8, 28 a 30. Contudo,
Atende a oração de teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos... Epa, Deus tem pé, ouvido e olhos. É que está escrito aqui, eu não estou falando, não estou inventando, olha lá, ó. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração, aí ó, ouvires a oração que o teu servo fizer, voltando para este lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e de teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve tu do lugar da sua habitação no céu. Ouve e perdoa. Deus tem um lugar de habitação? O céu. Deus tem olhos, pés, ouvido, costas, mão, nariz, ele que fala, boca, ele tem. Então não adianta dizer que não tem, que a Bíblia diz que tem. Preste atenção para ouvires a oração que o seu servo fizer voltado para este lugar. É por essa razão que Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, na direção do templo. Lembra? O palácio era palácio, tem até hoje, lá no Iraque. O palácio de Daniel não tinha uma janela voltada para o Jerusalém. Aí ele foi lá, mediu, viu qual era a direção, né? Não sei como é que via na época, não tinha internet. Então ele abriu uma janela naquele local e ele, quando ia orar, 3 vezes ao dia, abria a janela, ajoelhava e orava em direção a Jerusalém, o templo. É por isso que nós fazemos aqui em direção ao templo em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Nós reconhecemos que só existe um lugar aonde é chamada casa de Deus e será chamada casa de oração para todos os povos, é em Jerusalém. Amém? Tá bom? Veja em 1 Reis. Então Salomão continua em 1 Reis 8, 38 a 40. Toda oração, toda súplica que qualquer homem é qualquer africano, inglês, americano, mineiro, paulista, carioca, paranaense, tá bem, todos. Ou todo o teu povo Israel fizer conhecendo cada um a chaga do seu coração, aí o coração de novo, ó. Conhecendo, chaga aqui é a dor do seu coração, ó. E estendendo as suas mãos, ó, mão estende, ó. Para esta casa, ouve então do céu, lugar da sua habitação, perdoa e age, retribuindo a cada um conforme todos os seus caminhos. Deus vai olhar como você anda. Deus vai responder na medida de como nós andamos na terra. Aí, ó. Segundo vires o seu... Por isso que precisa ter motivação correta. Por isso que precisa estar com inteireza de coração, porque Deus vai ouvir o seu clamor e vai olhar para o seu coração. E possa ser que ele fala, não vou responder. E ele não responde. Quem pode obrigar Deus a responder? Diz aí para mim. Deus não respondeu, meu irmão. Teve um irmão que falou assim para mim, pô, eu já jejuei, não adiantou nada. Eu falei, então sai de perto de mim, que tem algum problema em você. Ué. Ele falou assim, eu já jejuei muito e não funcionou. Ele falou assim comigo. Eu falei, então sai de perto de mim, porque você fez alguma coisa que Deus não está te respondendo. Quero nem ficar perto de você, porque pode resvalar em mim. É verdade, meu irmão. Segundo vires o teu coração, pois só tu conhece o coração de todos. Gente, todos é o quê? Todo homem que nasce na terra, gente. Isso é muito poder, todo homem. Agora, você imagina um homem que existiram,
homens que estão existindo e nascendo nessa época, homens que vão existir. Ele conhece o coração de todo mundo. Estávamos em 8 bilhões, né? Pois é. Será que fica uma falação lá em cima? De... Você já imaginou? Já parou para pensar, gente? Imagina uma pessoa falando contigo. E ele reconhece a voz de cada um. E sabe o nome de cada um. E nem é pelo CPF. É pelo nome. E tem um monte de gente com o mesmo nome, mas ele não erra a pessoa. Gente, ele é muito poderoso. Já parou para pensar nisso? É muito poderoso, gente. Se ele falar de você, o anjo vem na sua casa e cumpre aquilo que Deus quer. Na sua casa, não erra. A vizinha pode ter o seu nome, que ele não vai errar. Gente, isso é tremendo, não é? A gente erra. A gente erra número, erra um monte de coisa, mas ele não erra, não. Se você clamar, ele sabe exatamente quem é você, qual a motivação do seu coração, como que você está andando, ele sabe isso tudo. Não, mas eu escondi do pastor. Ele vai dizer, eu sei, o pastor não vê mesmo. Nem pode, só se eu mostrar para ele. Se ele mostrar, o pastor vê. Vê ou não vê? Vê sim, se ele abrir os olhos, a gente vê. Então, de todos os filhos do homem, para que te temam todos os dias, não é temer esse Shabat, não, gente. Você tem que temer, ó, vamos lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Shabat. Primeiro dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos os dias você tem que temer a Deus. No trabalho, em casa. No tratamento da esposa, no tratamento do marido. No tratamento dos filhos. No trabalho. Na rua. O guarda que te multou. O cara que arranhou o teu carro. O teu inimigo. Gente, é o único que pode nos transformar e fazer amarmos os nossos inimigos. Só ele. Não tem outro. São duas coisas que eu observo. Da vida ao cego, vista aos cegos. Só Deus pode fazer. E fazer um homem amar o seu inimigo. Só Deus faz. Amém? Então, para que te temam todos os dias que viverem na terra, desde nossos pais. Então, nós estamos dando início a gerações que vão vir a temer a Deus todos os dias de suas vidas. Amém? Logo depois, Salomão clama com suas mãos levantadas ao céu pelo Brasil. Você sabia? Ele clamou pelo Brasil, ainda que eu tenha dificuldade de dizer, pela Argentina, pelo Uruguai, pelos Estados Unidos, pela África, ou seja, por todos os estrangeiros de toda a terra. Veja em 1 Reis 8, 41, 43. Também quando o estrangeiro... Olha aí. Que não é do teu povo Israel. Deus não esquece de ninguém, meu irmão. Também quando o estrangeiro que não é do teu povo Israel vier de terras remotas, por amor a quem? A Deus, ao teu nome. Olha aí. Não é por amor a Jerusalém, não é por amor a, sei lá, qualquer outra coisa, a ver um lugar bonito, não. É por amor a Deus. A motivação é o Deus Todo-Poderoso. Não é fazer turismo, mas é uma motivação correta. É por causa do nome dele. Se você vai a Israel, você tem que mudar a sua motivação, meu irmão. Deus sabe que você está indo lá fazer turismo. Deus sabe que você está indo lá para tocar lá em idolatria feita dentro de Jerusalém. A motivação não pode ser essa.
A sua motivação tem que ser essa aqui. Você sai do Brasil para ir lá para glorificar o nome de Deus. Aí sim, a motivação é outra. E Deus ouve, porque a motivação é correta. Porque ouvirão do seu grande nome. Ó, as nações ouviram do grande nome de Deus. Não é verdade? E da tua forte mão e do teu braço estendido. Braço estendido significa o quê? Eu vou te ajudar, né? Quando você vai estender o braço a alguém, é porque você quer o quê? Ajudar esse alguém. Por isso que ele está de braço estendido. Tem um texto que diz assim, tu não está com o braço encolhido, que não possa salvar. Ele está com o braço estendido ainda. Vai ser um dia que ele vai encolher, mas por enquanto tá. O braço está estendido. Pois é, está estendido. O dia que ele tirar, já era. Ah, mas agora eu quero. Já era. Perdeu. Amém, gente? Amém. Aceita enquanto é tempo. No dia que se chama hoje. Enquanto lhe pode achar. Porque vai ter dia na terra que o homem não encontrará Deus. Então isso é sério. Então, ó, quando vier orar, voltado para esta casa, ouve do céu, lugar da sua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, e saibam que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Não adianta fazer em São Paulo. Viu, meu irmão? Aquela casa que fizeram em São Paulo não é a casa de Deus. Não vai visitar aquilo, não. E Salomão volta a clamar por Israel se pecar algum dia contra Deus e for derrotado por seus inimigos. Então, isso é profético, né? Israel foi contra Deus, pecou contra Deus, o que os inimigos, o que Deus permitiu? Os inimigos vir. Então, olha a oração dele, 1 Reis 8, 46, 53. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não... Qualquer homem que diz que não peca, chama Deus de... E tu te indignares contra eles e os entregares ao inimigo. É Deus mesmo que entrega. Rafael foi o diabo. Não. Deus mesmo entrega. Você já viu o texto lá que diz que Deus manda a operação do erro para aqueles que não tiveram o amor para receber a verdade, para crerem no erro? É Deus mesmo que enviou o erro. Amém? Então, cuidado, hein? E tu te indignares com eles e os entregares ao inimigo, de modo que os leve em cativeiro para a terra inimiga, longínqua ou próxima, se na terra aonde forem levados em cativeiro, caírem em si, ó. O que significa? Por que ele está dizendo caírem em si aqui? Peca, 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 Deus larga na mão do inimigo, aí quando está sofrendo lá, faz o quê? Poxa, por que eu estou aqui? Tem algo de errado. Será que eu pequei contra Deus? Ó, está caindo em si. Amém? É isso que ele está dizendo. E se converterem... Olha a conversão aí, meu irmão. O que é conversão? Nós estudamos ontem, não foi? O que é conversão? Hein? É nascer da vontade de Deus pela água e pelo Espírito. A água é o quê? A palavra. A palavra é quem? Yeshua. Então se cumpre aquilo que está em João 1, que diz que todo aquele que recebeu Yeshua e creu que ele é filho de Deus, ele vos dá poder de se tornarem filhos de Deus. Então Deus nos gera por meio de Yeshua. Rafael, como é que acontece esse processo? É físico. Deus nos batiza com o Espírito Santo quando cremos na palavra, que é Yeshua HaMashiach. Aí nos tornamos o quê? Filhos de Deus.
Conversão é isso. Então, se Israel está no cativeiro e cai em si, precisa de converter, é por quê? Porque estão mortos nos seus delitos e pecados. E na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e procedemos perversamente, cometemos iniquidade. Se voltarem a ti de todo o quê? Tem que ser de todo o coração. Ou seja, inteireza de coração. E de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os tenha levado em cativeiro, e orarem a ti, voltando para a sua terra, voltado lá para o templo, tá vendo? Que deste a seus pais, para a cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa, perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, perdoa todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes alcançar misericórdia da parte do que os levarem cativos. Você vai entender isso. Você lembra que Israel estava cativo lá na Babilônia e Deus levantou o Ciro para libertar Israel? É por causa dessa oração aqui, presta atenção, perdoa toda transgressão que houverem cometido contra ti e dá-lhes alcançar misericórdia da parte dos que os levarem cativo. Então, Deus cumpre a oração de Salomão e levanta o rei Ciro, que liberta Israel, que volta para Canaã, e ali o Messias Yeshua nasce. Mas como aquela outra geração de Yeshua também quebrou o pacto, logo que Yeshua cumpriu a obra, ressuscitou, subiu ao céu, sentou à destra do Pai, Deus espalhou Israel. Israel deixou de ser nação. Mas Israel já está de novo na terra. Para que se compadeça deles, porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro. Estejam abertos os teus olhos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires sempre que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor, aqui tem o nome de Deus, Yud-Re, Vav-Re, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falaste por intermédio de Moisés, teu servo, quando tiraste do Egito nossos pais. E sabe qual foi a resposta de Deus diante dessa súplica do rei Salomão, inclusive pelos estrangeiros? Hein? Sabe qual é? Eu vou te dizer, porque ele estava com inteireza de... Quando você tem inteireza de coração, Deus te responde. Você não precisa nem procurar profeta, porque ele manda o profeta até você, ele envia seu anjo, ou ele fala em voz audível com você. Deu para entender? Olha aí, a resposta. Veja em 1 Reis 9, de 1 a 3. Sucedera, pois, que tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quando lhe aprouve fazer, apareceu-lhe o Senhor segunda vez. Segunda vez que Salomão fala com o Senhor. Olha aí, como lhe tinha aparecido em Gibeão, e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração. Que coisa tremenda, hein? Imagina Deus entrando no teu quarto falando: filho meu, ouvi a tua oração. E tchum, e sai. É tremendo, meu irmão. Deus visita a gente. Deus desce na terra. Eia, desçamos até a terra e vejamos aquele clamor que chega até mim. Ele não desceu? Deus desce a terra, meu irmão. Deus desce a terra. Vou ler. Vou ler de novo. Sucedera, pois, que
tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto lhe aprouve fazer, apareceu-lhe o Senhor segunda vez, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica. Ó, Rafael, se eu estiver em casa e com inteireza de coração clamar ao Senhor em nome de Yeshua, ele me responde? Sim. Rafael, mas eu já fiz e não aconteceu. É porque não é inteireza de coração em você. Ou a motivação está incorreta. Porque Deus não mente. Seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus nunca mentiu, meu irmão. O pai da mentira não é Deus. O pai da mentira é quem? O diabo. Ele que trouxe a mentira para a terra. Não foi Deus. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei essa casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome. Para sempre. Para sempre é o quê? Rafael, mas cadê o tempo? Vai ser reconstruído, porque é para sempre. Deus não mente. Não pensa você que Deus fala para sempre, e para sempre de Deus é, sei lá, 100 anos. Para sempre é para sempre. O que é para sempre? Para sempre. O que você entende quando eu falo é para sempre? Eterno. Mas a casa não está lá. Mas ela vai ser reedificada, porque é para sempre. Deus não mente. O que Deus fala se cumpre. E Yeshua falou que aquela casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ela nunca foi chamada assim. Ela ainda será chamada assim. Então você pode esperar. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei esta casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali. Olha que troca. Ele não vem pedindo a inteireza do meu coração, porque ele também nos ama em inteireza de coração. Troca justa? Justíssima. Ele nos ama de coração, inteireza. Ele não fala assim: eu amo o Rafael, não, mas eu esqueci hoje, porque eu tive um problema ali no buraco negro que está ficando muito grande. Eu vou dar um jeitinho naquele buraco negro, esqueci do Rafael. Deus não é assim, meu irmão. Ele está com inteireza de coração em você, porque Ele te ama de todo o coração. Ele deu o Filho dele por amor à sua vida. Então é de inteireza aqui, ó. E os meus olhos estão sobre aquela casa e o meu coração estarão ali todos os dias. Não é amanhã, ó, Salomão, você morreu, eu tiro meu olho, eu tiro meu coração. Todos os dias. Todos os dias. Meu irmão, não se deixe enganar. Deus, com inteireza de seu coração, nos ama a ponto de ter dado seu próprio Filho para nos resgatar das trevas espirituais. Portanto, devemos servir a Ele com inteireza de coração, sabendo que Ele se agrada das pessoas íntegras e corajosas e cheias de fé. É por esta razão que Deus responde à oração de Salomão, pois foi de coração íntegro. Olha aí, ó, foi de todo o seu coração. Deus nunca aceitou nada pela metade, especialmente quando se trata de nosso coração. A omissão em cumprir inteiramente a palavra do Senhor significa que não cremos. E por não acreditar que Deus pode fazer acontecer o impossível em nossas vidas. E se for assim, você não está com inteireza de coração. Muitas das vezes, gente, nós estamos num período que a igreja até fala que crê, mas nós ficamos com medo, não ficamos? Quando vamos orar, e se alguém falar, tem um morto ali, você ora por ele para ressuscitar? Nós temos medo, o joelhinho vai tremer. Ou seja, no fundo, ainda não estamos crendo como deveríamos. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos experimentar as maravilhas, porque Yeshua disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Veja bem, a Bíblia diz, meu irmão, que nem tudo que Yeshua fez está no livro. Que ele fez muito mais milagres. E o próprio Yeshua está dizendo que nós faríamos obra maior que a dele. E aí? Nós já experimentamos isso? Não. Mas nós precisamos
experimentar. Precisamos exercitar, estar de todo o coração na presença de Deus. Nós só podemos servir verdadeiramente ao Senhor quando empregarmos nossa confiança inteiramente nele e o nosso coração incompleto para ele. Na maioria das vezes em que oramos e não temos resposta, o motivo está em nosso coração. Não é Deus. Você pode até dizer para mim, eu não entendo, mas o problema não é Deus. O problema somos nós. Você precisa crer, você precisa estar inteiro nele. Você não pode, Deus não divide você com ninguém. A Bíblia diz que o Espírito de Deus arde em... Ele não vai dividir você com futebol, com Fórmula 1, com sei lá com o quê, com carta de baralho, praia, carro bonito. Ele não vai te dividir com nada disso, meu irmão. Se você, com filhos, com marido, com mulher, não vai. Se você não for íntegro para ele, se você não for de inteireza de coração para ele, ele sabe. Não, ele não quer. Nós só podemos servir verdadeiramente ao Senhor quando entregarmos de tudo o nosso coração. Na maioria das vezes em que oramos e não temos resposta, o motivo está dentro de nós, não é? Nós temos que viver mandamento de Deus, confiar nele e entregar a nossa vida para ele, de todo o nosso coração. Eu repito para vocês, Deus exige de nós inteireza de coração. Quer ser ouvido no céu, meu irmão? Não é por muito falar ou gritar ou repetir. Ore com inteireza de coração e, como Salomão, você receberá a resposta. Shabbat Shalom.